Hoje eu vim aqui com mais uma carta da salvação e a pergunta de hoje é: por que Jesus é o único caminho para nós? Em referente a isso, eu já quero deixar aqui logo de cara que se você é cristão, eu te convido para estar aqui comigo, meditando junto. E se você não é cristão, se é a primeira vez que você vai escutar sobre isso, que você se atente, porque a informação que nós vamos receber através da palavra de Deus é muito importante. Então, vamos começar, né? Porque Jesus é o único caminho para nós. Vem comigo. A nossa leitura vai ser hoje no livro de Mateus, né? Ali no Novo Testamento, livro de Mateus, no capítulo 16, e vamos iniciar do versículo 13, né? Até o versículo 20, ok? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então, aqui é muito curioso essa passagem, porque o próprio Jesus, ele pergunta para os discípulos dele: o que o povo diz quem eu sou, né? O que eles acham quem eu sou para eles? E então os discípulos que caminhavam com ele, eles dizem: olha, Jesus, alguns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, profeta, né, Jeremias, enfim. Ou seja, eles queriam dizer alguém que era religioso, alguém que sabia da lei, né, de Deus, dos mandamentos, uma pessoa, um mestre da lei, ou alguém que era místico, que curava, talvez um curandeiro ou alguma coisa assim, né? E um dos discípulos, Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus provavelmente se surpreendeu com essa resposta, porque ele disse: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, né? Porque isso não lhe foi revelado pela carne, ou seja, isso não veio de você. Isso foi uma revelação do próprio Deus, Pai, que falou para você que eu sou o Cristo. Então, Pedro, naquele momento, ele disse que tu és o Cristo. E o que é Cristo? Né? Vamos começar daí? Jesus Cristo, muitas pessoas acham que é o nome e o sobrenome dele. E não, Cristo é a função que ele exerceu, que ele veio exercer na Terra. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existiam condições, né, para alguém ser o Cristo, né, para ser o Messias, o Salvador, aquele que Deus prometeu, o descendente da mulher que Deus prometeu que viria e que esmagaria a cabeça da serpente. Lá em Gênesis 3,15 está escrito: porém, inimizade entre você e a mulher, e o descendente da mulher, né, ferirá a tua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Então, o descendente da mulher, né, que Deus estava falando ali em Gênesis 3,15, era o Messias, era o Cristo, era o próprio Deus que viria e destruiria as obras de Satanás. Então, nós precisamos entender, primeiro, que existe condições para que
essa pessoa seja Cristo. Nós estamos vivendo em um tempo, em uma época, aonde também a Bíblia descreve que apareceria muitos falsos profetas, pessoas se dizendo ser Cristo, pessoas se dizendo ser Deus, né? Pessoas dizendo que têm poderes, né? E a Bíblia fala que são falsos. Então, como nós vamos saber quem é falso e quem é verdadeiro? A Bíblia também nos diz quem é verdadeiro. Ela é muito clara sobre isso. E Cristo seria a pessoa, uma das condições é que ele era o próprio Deus. Ele teria que vir como homem sem pecado. Então, se todos os seres humanos precisam nascer da mãe, né, da mulher e do homem, né, do pai e da mãe, ele nasce com o DNA do pai e da mãe. Se nós somos seres humanos caídos, então provavelmente já nascemos caídos, certo? Nosso espírito já nasce morto, porque somos descendentes de Adão, mas Jesus, ele nasceu, foi gerado de uma virgem e ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo dentro da barriga dela. Então Jesus nasce sem pecado nenhum, sem nenhum pecado. E para ser o Cristo, precisaria vir sem pecado, porque como um pecador pode perdoar o pecado de outro pecador? Como uma pessoa que está doente pode curar outra pessoa que está doente? Então, Jesus, né, ou seja, o Cristo, ele teria que vir sem pecado, limpo, né, para poder perdoar os nossos pecados. Uma das outras condições é que ele teria que ser crucificado. Em Isaías 53 está escrito que como ele sofreria, né, e que esse sofrimento ali que ele passaria na cruz teria um significado, né, as feridas, os açoites, toda aquela dor, ele estava pagando um preço, né? Um preço de quê, Paulo? Um preço pela minha vida e pela tua vida. O preço do pecado, um preço para nos comprar de volta. E esse preço foi muito alto, né? Custou a vida dele. Porém, ele é Deus. Então, outra condição, outra prova de que ele é Deus, ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar, porque como ele é Deus, não tem como ele permanecer morto. Ele tem a vida eterna, ele é a própria vida. Ele diz, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem como ele permanecer morto, porque ele é a própria vida. Então, como prova de que ele era o Cristo, verdadeiramente, uma das provas, né, maiores é que no terceiro dia ele ressuscitou. Então, ele foi, né, voltou para os céus com um corpo glorificado e ali ele está sentado à destra do Deus Pai, reinando, porque ele ressuscitou como rei. Eu vou chegar aí, mas é muito importante que nós saibamos que Cristo, uma das provas de que ele é Cristo, é que ele morreu e ressuscitou e está vivo. Então, se uma pessoa fala que ela é Cristo, até hoje não existiu outra pessoa na história que morreu e ressuscitou no terceiro dia, só Jesus. Então, Jesus, ele veio para cumprir uma missão. E essa missão era de ser Cristo. Então, o que é Cristo? Cristo significa 3 funções, né? Talvez, se você já é cristão, você saiba que Jesus, como sumo sacerdote, ele perdoou todos os teus pecados, ele te limpou. Quando ele estava ali na cruz, Jesus fez uma oração, a oração sacerdotal. Ele disse, muitas pessoas sabem dessa oração, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é uma oração sacerdotal. O sacerdote era a pessoa que entrava no templo e ele pedia perdão pelo pecado do povo.
Então Jesus ali naquela cruz, ele faz essa oração por mim e por você. Ele se coloca na brecha e ele pede perdão pelo meu pecado, pelo seu pecado ali diante de Deus. Então, ele, como sumo sacerdote, ele perdoou todos os nossos pecados. Nós fomos purificados quando aceitamos Jesus no nosso coração, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é fiel e justo. Quando nos arrependemos, ele é fiel e justo e perdoa os nossos pecados. Então, talvez se você é cristão, você saiba disso. Talvez você já tenha convicção disso, certo? E talvez você também saiba que como profeta, né, ele se fez caminho para nos encontrarmos com Deus. Então, como profeta, ele me deu, né, quando aceitamos Jesus, ele me dá o Espírito Santo, o Espírito de Deus entra dentro de nós, ele nos dá o passaporte para irmos para o céu, né? Então, nós recebemos a vida eterna. Mas talvez você não saiba uma das funções muito importante também que Jesus Cristo fez. E alguns cristãos não têm essa convicção, alguns cristãos não sabem e por isso sofrem, por isso continuam sofrendo. Nós entendemos no vídeo anterior que nós somos seres espirituais e que nós temos um problema espiritual, que a raiz da nossa infelicidade não é culpa das pessoas que estão em volta, mas é uma consequência da queda do ser humano ali no início. O ser humano que foi enganado por Satanás, o ser humano que foi enganado pela serpente antiga, pecou, desobedeceu a Deus, pecou e foi separado de Deus. E esse pecado, quando o Espírito de Deus se ausentou do homem, o espírito maligno de Satanás se apossou, né? E começou a controlar. Então, consequentemente, nós vivemos maldições, fomos amaldiçoados, por isso muitos conflitos dentro da família, relacionamentos, muitas pessoas enfermas psicologicamente, fisicamente, né? Ansiedade, suicídio, depressão, conflitos no casamento, talvez algo que aconteça sempre na sua família e você não entende porque todas as pessoas da sua família têm divórcio, porque todos os primogênitos da sua família que nasce falece, né? Às vezes são maldições de gerações em gerações. E Jesus, ele tem o poder para solucionar isso. Por quê? Porque ele foi ungido para isso. Cristo é aquele que foi ungido para exercer 3 funções. Primeira função que nós falamos, como sacerdote, como sumo sacerdote, ele perdoou os nossos pecados. Como profeta, ele se fez caminho para nos encontrarmos com Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, a vida eterna dentro de nós. Então, o espírito maligno, ele sai. E então, novamente recebemos e voltamos à nossa configuração. Mas é aí que eu quero entrar. Esse é o assunto que eu quero entrar com você. Talvez você acredite nisso. Talvez você já tenha anos, né, sendo cristão, crê no Evangelho, crê que Jesus é Deus, crê que Jesus é o Cristo, mas você não sabe por que tanta luta, você não sabe por que Satanás te atazana tanto, você não sabe por que continua os conflitos dentro da tua casa, por que continua os problemas no teu local de trabalho, por que continua problemas dentro de você, ansiedade, talvez alguma depressão, algo que te aflige, que te deixa ansioso, medo, né? Talvez você se pergunte, mas por quê? Se eu já tô salvo, como eu não posso desfrutar dessa vida, né? Será que eu vou desfrutar só quando eu chegar lá no céu? Será que eu vou ter que desfrutar, né, de estar salvo só quando eu estiver lá com Deus? Porque lá na Bíblia, em Apocalipse, está escrito que no céu não terá mais dor, não terá pranto, né? Não! O plano de Deus é perfeito. E o Senhor, ele quer que você desfrute dessa felicidade aqui e agora.
Porque a terceira função que Cristo veio fazer, ele fez a função de rei. Ele é rei. E isso significa o quê? Nós vamos ler agora lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8. Essa é a função que Cristo fez ali na cruz há 2000 anos atrás. Eu quero que você entenda, isso já aconteceu. Isso não é algo que vai vir a acontecer, isso já aconteceu e nós precisamos apenas aceitar essa verdade. Então, Cristo, há 2000 anos atrás, ali naquela cruz, ele não só perdoou os teus pecados, ele não só abriu o caminho para você receber a vida eterna, mas como rei. Como está escrito em 1 João 3,8, ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. E quando você crê nisso, quando você crê que Cristo é o rei, que já destruiu, eu tô falando no passado, ele já destruiu as obras do diabo na tua vida, na vida da tua família, aonde você estiver. Quando vir conflitos, quando a situação, ficar difícil, que você saiba que ele te deu autoridade, que ele já venceu e que Satanás está te enganando, ele está te colocando pensamentos de que você ainda vive naquela vida de destruição, de conflito, de divórcio, de ansiedade, de depressão, de suicídio. Porque não é verdade. Se você já aceitou a Jesus, você não pertence mais a essas maldições. Essas maldições não pertencem mais a você, não faz parte mais da sua vida. Você recebeu a vida eterna, você se tornou filho de Deus. Ele te deu uma nova identidade, ele te deu um novo destino. O destino que era para ir para o inferno, hoje você vai para o céu. Porque você tem a vida eterna e você é filho de Deus, co-herdeiro. Ok? Então, essas bênçãos você não vai receber só quando chegar no céu, você pode desfrutar hoje, porque o próprio Jesus disse: se eu repreendo espírito maligno e ele sai, então o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já chegou na sua vida quando você ora em nome de Jesus e repreende e detecta e sabe e admite quem é o verdadeiro adversário, o seu verdadeiro inimigo. Não são as pessoas. Para as pessoas, o perdão. Para Satanás seja hostil. O próprio Deus em Gênesis 3,15, ele quis deixar claro quem foi o culpado da queda do homem. Não foi Adão, não foi Eva, foi a serpente. Por isso, o próprio Deus ali, ele providencia o descendente da mulher. Você terá inimizade. Porém, inimizade. Porque o descendente da mulher vai vir para esmagar a tua cabeça. Você ferirá o calcanhar dele. Isso representa o quê? Jesus vai vir para esmagar a cabeça de Satanás. Ou seja, como nós lemos em 1 João 3,8, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ferirá o calcanhar por quê? Estava falando sobre a cruz, sobre o sofrimento de Jesus ali na cruz. Então, antes, no começo desse versículo de 1 João 3,8 está escrito assim, eu vou ler o versículo completo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, o diabo peca desde o princípio. Ele é mentiroso, ele é o enganador. Ele é quem tem te enganado. Talvez se você é um cristão e você está nessa luta, hoje, Deus trouxe você aqui nesse vídeo para você entender que você pode hoje se posicionar,
que você já recebeu uma autoridade, né? Lá em Lucas 10:19 está escrito: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, nada lhes fará dano. Isso aqui é o próprio Jesus que está dizendo, e quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos essa bênção, essa autoridade para nos posicionarmos no nome de Jesus e repreender o inimigo. Quando você não tiver paz, né? Talvez você se pergunte: nossa, mas eu creio, eu oro todos os dias, eu vou na igreja, né? Deus, ele não está interessado numa vida de religiosidade, entende? Nós não fomos salvos por obras. Nós não fomos salvos por algo que nós fizemos. Nós fomos salvos pelo amor de Deus. Nós fomos salvos pela fé, através da fé. No momento que nós cremos e nós, com o nosso coração, e nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, então nós fomos salvos. E não depende de caridade, de obra, não foi porque eu orei não sei quantas mil vezes, não foi porque eu fiz um voto, não foi por causa de nada do que eu fiz, porque eu era pecador. Ou seja, eu já estava numa condição imerecida de algo. Então o próprio Deus, porque ele nos amou, ele veio até nós para nos salvar. E esse é um segundo ponto que eu gostaria de deixar aqui para finalizar esse vídeo, é dizer para você a diferença da religião e do evangelho. O evangelho não é uma religião, o evangelho é a própria vida. A religião ela foi criada por homens, quanto que o evangelho foi criado por Deus, pelo próprio Deus. A religião é o homem indo até Deus. O evangelho é o próprio Deus vindo nos salvar até nós. Então, na religião, você, pelo seu esforço, pelas suas obras, você é salvo, né? Vamos dizer assim. Mas o evangelho, ele diz que nós somos salvos pela nossa fé. Quando nós cremos que Jesus é Deus, quando nós cremos que Jesus é o Cristo, rei, sacerdote, profeta. Então, na religião não existe vida, mas no evangelho existe vida. Por quê? Porque o evangelho é o próprio Deus que criou, é ele, o Espírito dele, que é eterno, o Espírito Santo está ali. Então, como eu já repeti várias vezes nesse vídeo, quando você aceitou Jesus, você recebeu a vida eterna. E essa vida eterna é esse Espírito de Deus que ele vai te guiar a partir de hoje, ele vai te conduzir, ele vai te orientar, e eu creio que ele vai fazer com que você entenda e compreenda tudo isso que nós falamos hoje. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim como Deus revelou para Pedro naquele dia, que Jesus perguntou, e muitos falaram, não sabiam quem ele era. Até mesmo os discípulos que andavam com ele não sabiam responder quem ele era. Mas Deus, o próprio Deus Pai, revelou para Pedro. E Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro estava dizendo: tu és aquele que veio para nos salvar, tu és aquele que veio para destruir as obras de Satanás, tu és aquele que veio para perdoar de uma vez por todos os nossos pecados, tu és aquele que veio novamente para nos reconciliar com Deus. Eu espero que você creia nisso hoje, que você medite nisso, e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe e até mais.